Fala galera, hoje nós vamos falar sobre o jovem bispo da igreja primitiva, um dos jovens, um dos bispos mais jovens da igreja primitiva. E hoje, como fonte, eu estou usando, como sempre, o livro Mártires do Coliseu. Vou deixar o link aí na descrição para você quiser se aprofundar. E nós estamos seguindo uma série aí dos heróis, dos cristãos, dos mártires do Coliseu, e hoje nós vamos falar sobre o jovem, o bispo, é claro, de uma forma resumida. Se você quiser saber a história completa, eu te indico que você compre o livro. A sua mãe era uma santa mulher convertida através do apóstolo Paulo, e posteriormente submetida ao martírio juntamente com o filho. Não é possível que a mãe dele tenha sido convertida mediante a pregação do apóstolo. Ele se chamava Eleutério, foi trazido sob o cuidado de sua mãe piedosa, vivia em piedade e pureza. Foi bispo de Aquileia, Veneza. Não sei se você sabe, Veneza lá fica próximo, é lá na Itália, tá bom? Então, um bispo europeu. Nós vamos falar a história desse camarada aí. Então vamos lá. As pregações do jovem bispo estavam resultando numa grande colheita de almas. O seu nome foi levado pelas asas na fama dos ouvidos a Adriano. Em seu retorno do leste, que ouviu falar de Eleutério, enviou um de seus generais chamado Félix com 200 homens para prenderem um bispo e trazê-lo a Roma. Quando Félix chegou com os soldados, encontrou Eleutério na igreja pregando a uma multidão. Postou os soldados em volta da igreja e entrou. Mal Félix entrara no templo e a graça de Deus entrou-lhe em seu coração. Ele foi tocado pela solenidade da reunião, o silêncio e a devoção dos cristãos no templo do Altíssimo. A luz celeste brilhando à volta do bispo, a unção e a eloquência com que ele falava deixaram o soldado pagão preso ao solo, em temor e reverência. Ele esperou até que o sermão terminasse, mas em vez de se lançar sobre o servo indefeso de Cristo e arrastá-lo ao martírio, pôs-se de joelho no centro da igreja, orando ao Deus verdadeiro. O povo foi tomado de surpresa, os soldados olhavam uns para os outros, estupefatos. Então, essa aqui é a primeira conversão de uns soldados romanos e do general. O imperador ficou revoltado, não acreditou que isso seria possível, mas mesmo assim, no final das contas, ele foi levado ao imperador. E chegando lá, o imperador perguntou, responde a pergunta: por que entregaste a escravidão da superstição e serves a um homem morto que sofreu miserável morte de um criminoso? Levantando os olhos, Eleutério respondeu: a verdadeira liberdade somente encontrada no serviço do Criador do céu e da terra. Adriano prometeu: obedece às minhas ordens e dar-te-ei um posto de honra no meu palácio. E você já sabe como é que foi a resposta de Eleutério. Não aceitou isso. Adriano enfureceu-se com a resposta e ordenou que a cama de bronze fosse preparada para o servo de Deus, que era uma cama que se grelhava com fogo para consumir Martes. Final das contas, ele não foi morto. Não foi morto. Saiu um perfume suave e ele não foi morto. Mas Adriano não se converteu mediante esse milagre. Contudo, relaxou o rigor da perseguição aos cristãos após a morte de Eleutério. E ele deve ter ficado atônito quando ele ouviu. E aí, ele, depois de um tempo, vai tentar prender Eleutério mais uma vez. E dessa vez, Corríbulo, que é o prefeito da cidade, vai ser o camarada que vai ser usado para prender, para tentar matar esse Marte. E aí nós vamos ter inúmeras coisas que vão acontecendo, tá? Vamos lá. O que que aconteceu? Depois de um tempo, os lictores o agarraram, rasgaram suas vestes, enquanto conduziam a cadeia. Ele orou em voz alta: Senhor Jesus, tu és a alegria e a luz de todas as almas que creem em ti.
Tu sabes de todos os sofrimentos por causa do teu nome, são para mim prazeres. Mas, para mostrar todo elemento resiste àqueles que se opõem, não permite que teu servo seja consumido nessa cadeia. Ele foi arremessado dentro dessa massa borbulhante e a grande tampa posta em cima. No anfiteatro, o silêncio era de morte. As pessoas inclinavam-se à frente, com a respiração suspensa. O outro minuto passou-se em silêncio. O fogo ainda precipitava a cadeia, não se fizeram em pedaços, ou Marte deveria estar morto. O imperador sorriu, Corríbulo esfregou suas mãos, antecipado a alegria, seu triunfo imaginário. Após alguns minutos de suspense, o imperador ordenou que a tampa fosse removida para ver se restava alguma coisa do Marte. Ele riu dos inimigos e nada tinha acontecido com ele. Nenhum fio de cabelo fora tocado, nenhuma fibra de seu corpo estava encolhida. Movimento algum de suas feições demonstrava dor. Então, mais uma vez, Deus guardou aquele homem. E aí o prefeito, correndo, clama ao imperador: Ó grande imperador, creiamos neste Deus que protegeu o seu servo desta maneira. Este jovem é de fato um sacerdote do Deus verdadeiro. Se um dos nossos sacerdotes de Júpiter, ou Juno, ou Hércules fosse jogado nessa cadeia, iriam os seus deuses salvá-lo assim? As palavras de Corríbulo saíram como um trovão aos ouvidos de Adriano. Inconsensível em sua superstição, enfurecido em sua impiedade, ele ficou mais indignado ainda. Ouve por um instante, grande imperador, e ele continua clamando: as honras e favores que tem me oferecido são efêmeras e temporais. Enquanto estive no erro, não pude ver a verdade. Agora resplandece diante de mim. Resplandece diante de mim. Se deseja escarnecer dos deuses dos cristãos e permanecer vítima de suas tolices, e nós vamos ter aqui a confissão, ele falando que crê que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Então nós vamos ter a conversão de mais um romano ao nome de Jesus. Então você já sabe, deve saber o que aconteceu. Ele morre porque confessou Jesus como seu salvador, e após a morte de Corríbulo, que era o prefeito, o bispo foi levado à prisão. Enfurecido, Adriano rasgou seu manto púrpura. Então ele fica revoltado. Ele vai tentar matar ele de fome na prisão. Já que não está dando nada certo, vamos matar ele de fome. Só que Deus é tão tremendo que a cada manhã uma bela pomba entrava pela estreita abertura do teto e deixava alguma delicada iguaria aos pés do Marte. No final de 15 dias, foi uma surpresa vê-lo mais belo e saudável do que nunca. Adriano mandou então que o bispo fosse amarrado a um cavalo selvagem. No final das contas, porque ele queria que ele fosse arrastado pelas estradas romanas e mortas. Mas Deus é tão bom que no final das contas ele é solto, a corda é solta e ele não consegue matar o Marte mais uma vez, sendo frustrado. Isso para a glória de Deus. Por fim, Adriano vai tentar mandar matá-lo com bestas feras. As feras também não vão conseguir matá-lo, vão ficar assim como aquela profecia lá de Isaías, que vão perder, né? Nos fins dos tempos, as feras vão perder a sua ferocidade. Acontece isso no Coliseu. As pessoas ficam loucas. E por fim, depois de todo esse estardalhaço, é, tudo isso, algumas pessoas se convertem no Coliseu e essas pessoas também são mortas, tá bom? Isso, é claro, tinha um propósito de Deus para a conversão de outras pessoas e essas pessoas são mortas por outros, está todo estardalhaço por causa disso. E por fim, ele foi morto à espada. E sua mãe, que nós falamos outrora, que foi convertida por Paulo, vai ao encontro de seu filho e quando Adriano descobre que ela era a mãe dele, ele manda matá-la. E ela tem a honra de ser Marte, morrer ao lado do seu filho. Muito cristão hoje que fala que sofre perseguição, né, que está sendo perseguido, que está na prova. Esse cristão não conhece a história dos mártires da igreja primitiva. E qual é a fonte? Além do livro de Flávio Josefo, o livro de Atos.
os atos da igreja que se encontram preservados nos arquivos da igreja em Rieti, tá bom? E a versão é dada de Sírio, de 18 de abril. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos como esse, comentem aqui. E fiquem ligados que em breve tem mais conteúdo sobre os mártires do Coliseu. Se quiser, vou deixar o link do livro na descrição. E é isso aí. Deus abençoe sua vida. Graça e paz.